Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Segunda-feira, estamos aí iniciando a nossa live semanal. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Seja bem-vinda, Lúcia. Seja bem-vinda, Adriana. Estamos aí aguardando um pouquinho o pessoal indo chegando. E hoje, né, como eu falei no story. Boa noite, Adriana. Como eu falei no story, nós vamos aproveitando o dia de hoje, né, da volta às aulas. A criançada aí toda está voltando ao colégio, voltando às aulas, uns animados, outros meio incomodados, cada um com a sua relação com a escola, com o processo de educação, né? Mas isso aí suscita aí muitas questões que a gente... Boa noite, Lúcia. Suscita muitas questões que merecem ser pensadas. E é sobre isso que a gente vai conversar aí hoje um pouco, tá? Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta que queira fazer, enfim, fica à vontade aí, tá bom? Então, na verdade, eu já estava até iniciando um pouco o tema quando eu toquei nessa questão, né? Que cada uma criança, ela vai para a escola de uma maneira diferente, né? Tem uns que vão animados, com vontade, até com vontade de aprender, de se desenvolver. Tem outros que vão para a escola para se divertir, porque vão encontrar os amigos. Tem uns que vão para a escola desanimados, reclamando, não gostando daquilo ali, né? Eu tenho alguns pacientes que verbalizam isso, que sentem isso. Então existe uma grande diversidade. E aí eu já vou perguntando para vocês aqui, que criança foi você quando foi para a escola? Não é? Que tipo de criança era você? Você era uma criança que ia lá animado para estudar? Você era uma criança que ia lá animado para ver os amigos, para brincar, para interagir? Boa noite, Leonor. Você era uma criança que reclamava de ir para a escola? Porque é importante você lembrar disso. Porque a forma como você lidou com o seu processo educacional, com a sua frequência na escola, né, com todo esse processo de escolarização, já fala um pouquinho de como que você lida com a vida hoje, de como que você lida com a construção do seu saber, de como que você lida com a relação com a leitura, com a instrução, com o conhecimento da sabedoria. Tudo isso fala. Tem muitas crianças que ficam marcadas realmente pelas suas vivências na escola. Muitas, né? Tem até um livro da Alicia Fernandes, que é uma psicanalista, psicopedagoga argentina. Eu já citei esse livro aqui antes, que é Inteligência Aprisionada, e ela fala justamente disso, de crianças que muitas vezes se limitam, elas ficam traumatizadas durante o seu processo de escolarização por diversas questões, que eu não vou entrar nesse tema aí hoje, agora. E isso às vezes marca a relação dela com a busca do conhecimento. Né? Então, umas ficam se sentindo incapazes, umas ficam se sentindo ameaçadas, né? Outras que lidam bem com a questão se sentem estimuladas, instigadas pela busca do conhecimento. Então é legal você perguntar para você mesmo que criança foi você quando ia para a escola. Porque essa criança de alguma forma está aí. E isso vai servir não só para você, né, enquanto uma pessoa que está buscando conhecimento, que está buscando instrução, e a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre por que isso é importante, mas isso também vai servir porque os adultos hoje são exemplos para as suas próprias crianças, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Crianças que vivem em lares, que vivem com adultos, que têm o hábito da leitura, que têm o hábito do estudo, que têm o hábito da pesquisa, é claro que elas se sentem mais motivadas.
Aquilo ali serve para elas de um exemplo, de uma referência. A gente vê, agora há pouco tempo eu tive, sexta-feira passada, numa reunião na escola do meu filho, e a direção estava mostrando, né, a importância que os pais têm na cobrança, no exemplo. E aí a gente via, eu vi no caso, né, como que a escola precisa ressaltar isso. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. Como que a escola precisa ressaltar isso, porque isso não é uma coisa natural da maioria dos pais. Como que a escola ainda precisa dizer uma coisa que é óbvia, mas que para muitos pais passa meio desapercebido. Eu me lembro que durante muito tempo eu trabalhei, né, porque eu já trabalhei muito com educação, tá? Para quem acha que eu sempre fui psicanalista a vida inteira, eu já trabalhei muito com educação, tenho um currículo até interessante ligado à área de educação, por isso me sinto bem à vontade para estar falando sobre isso aqui. E eu me lembro quando a gente lecionava e falava para turmas que estavam de futuros professores de alfabetização, fazendo atualização com esses professores e tal, oficinas. E uma coisa que a gente dizia muito, que não basta a criança ser alfabetizada numa escola, é preciso que o lar dela ele tenha um ambiente alfabetizador. O que é um ambiente alfabetizador? É um ambiente que propõe à criança que ela tente ler, né? Que pais que estimulem a criança a ler uma receita de bolo, a ler uma bula de remédio, a ler o rótulo de uma garrafa, porque ela vai percebendo primeiro que ela vai exercitando a leitura e segundo que ela vai percebendo a utilidade de ler, né? Como que a leitura faz com que ela se torne mais acessível, né? Para a busca, para o encontro do conhecimento, para o encontro da instrução, né? De novos saberes. Então, eu entendo porque tem muitas crianças que não valorizam. É claro que a gente vive hoje num sistema que é complexo, né? A tecnologia, o computador, o videogame, o celular, tudo isso realmente são tecnologias muito atraentes, de fácil uso, né? Com uma comunicação muito rápida, muito fácil, e que muitas vezes seduzem com mais facilidade o jovem. Mas se esse jovem ele tem na casa dele pessoas que leem, que estudam, que ele percebe que tem essa prática, ele vai começando a perceber que aquilo ali é uma coisa boa, que aquilo ali é uma coisa interessante, que aquilo ali pode trazer contribuições para ele. Então, como que é hoje a sua relação com o estudo? Como que é hoje a sua relação com a busca do conhecimento? Como que é hoje a sua relação com a construção mesmo de uma verdade pessoal, de uma sabedoria? Como que é isso, né? Essas são perguntas importantes, que não é o outro que tem que responder, somos nós. Cada um de nós tem que responder para si próprio. Como cada um está lidando com isso, tá? E aí, para a gente chegar aí um pouco nessa compreensão, a gente está falando aí de escolarização, eu vou perguntar por que uma criança precisa ir para a escola? Né? Por quê? Por que é importante ela ir para a escola? Para que a gente possa chegar aí na importância da instrução para cada um de nós hoje enquanto adultos, tá? Eu estou construindo uma reflexão com vocês. Por que é importante para uma criança ir para a escola? Para ela se instruir, para ela se aprender, para ela se educar. Sim, tudo isso aí a gente poderia chamar de objetivos secundários. Mas existe um grande objetivo que faz com que uma criança vá para a escola. É ela se inserir no processo civilizatório. Para que hoje você esteja sentado aí na sua casa, com um celular, com uma cama, com um sofá, com um ventilador ligado, com uma refeição, tudo isso, toda a vida que você aprendeu a viver, ela é fruto de informações que você recebeu.
Se você pega uma criança, né, tem até estudos, até podia ter dado uma pesquisada para falar para vocês, né, tem estudo baseado em fatos reais, mas se você pega uma criança e bota ela bebezinha para crescer no meio de uma floresta e ser criada por lobos, aliás, o Freud estudou um caso desse. O Freud estudou um caso desse. É o caso do menino lobo, se eu não me engano, agora eu não me lembro. Preciso ver melhor isso aí, porque já tem tempo que eu estou afastado dessas leituras. Tem uma história aí que agora eu já tá meio afastado, mas existe dados sobre isso. Então, uma criança que foi criada no meio de uma floresta, né, por animais, por exemplo, ela não vai saber lidar com essa civilização que nós temos. Por quê? Porque ela não foi inserida. Então, a grande função de uma escola é inserir a criança no processo civilizatório, para que ela se torne aí alguém que vai saber o que é a civilização, saber o que é uma cadeira, o que é uma mesa, como que se usa. Isso aí são informações básicas, né? Mas são informações que ela vai tendo no lar, o homem dos lobos. Né? Foi o caso de um russo que Freud foi tratar em Viena. Mas eu acho que não, eu não tenho certeza. Eu preciso saber melhor para ver isso aí, para não dar informação errada. Né? Mas foi o Homem dos Lobos. Eu não me lembro exatamente, agora preciso retornar lá para fazer essa leitura. Mas então, a escola vai fazendo isso. Ela vai preparando você para ocupar um lugar dentro de um processo civilizatório que tem uma verdade, aí que vem a questão importante, tá? Para a gente aqui onde eu quero chegar. Que tem uma verdade que é dele, é uma verdade que é própria. O processo civilizatório, ele é marcado, ele é norteado, vamos dizer a melhor palavra, por uma verdade que foi pré-estabelecida por esse processo e que se tornou de uso comum. Essa é a única verdade? Não sei, talvez não. Quem já viu Matrix, por exemplo, vê ali um questionamento dessa verdade. Quem já leu o livro Profecia Celestina, eu acho até que tem o filme, A Profecia Celestina, vê também isso. Né? Um outro processo civilizatório, que não é o mesmo que nós tivemos, introduzindo, criando um conjunto de verdades que para aquelas pessoas são absolutamente verdadeiras, são inquestionáveis. Os índios, por exemplo, os índios que vivem, né, talvez algumas tribos ainda vivam isoladas, elas estão dentro de um processo civilizatório que é peculiar a eles, com verdades muito diferentes das nossas, com percepções da vida, percepções da natureza muito diferentes das nossas. Aí eu pergunto você, qual é a verdade verdadeira? Será que tem? Eu sinceramente não sei. Eu não sei se existe uma verdade verdadeira, uma verdade máxima por trás de tudo isso. Talvez sim, talvez não. Não temos como responder. Mas o fato é que, quando você fica preso numa única verdade, você restringe a sua compreensão do mundo, você restringe a sua compreensão da vida. É claro que, para você viver num mundo como esse nosso, você tem que estar adequado a esse processo civilizatório. Então você tem que ter passado por essas etapas aí de educação. Mas ficar restrito a elas é uma opção sua ou não. Vai depender do nível de capacidade que você tenha de se esforçar para aprender, para ler, para se instruir, para construir sabedoria. E aí eu me lembro muito de uma passagem de Jesus que, para mim, talvez tenha sido a coisa mais importante que Jesus disse. Para mim, talvez realmente tenha sido a coisa mais importante que Jesus disse. Quando ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Beber uma aguinha aqui. As religiões têm usado muito essa colocação de Jesus de uma maneira sectária.
né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a minha verdade, conhecereis a verdade da minha religião, e essa verdade da minha religião vai se libertar, vai te libertar. Então os protestantes pensam isso, os católicos pensam isso, os espíritas também acabam pensando isso de alguma forma, achando que a sua própria verdade é a isso que Jesus se referia. E eu não acredito. Até porque Jesus não fundou religião nenhuma. Né? Jesus não tinha essa percepção sectária da religiosidade. Então, quando Jesus fala conhecereis a verdade, ele fala de uma coisa mais ampla. E a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. Ou da limitação do seu conhecimento. Se você vive em função de um sistema civilizatório e você acredita que toda a vida se restringe à interpretação que aquele sistema civilizatório te dá, você tem uma limitação. Você está aprisionado. Você está aprisionado numa verdade relativa que aquele sistema civilizatório te propõe. Você precisa entender essa verdade relativa desse sistema civilizatório, aceitar essa verdade relativa para conviver dentro dele? Sim, com certeza. Senão ia ser uma anarquia total. Então a gente só tem ordem porque as pessoas aprenderam a lidar com essas regras comuns que norteiam, né, que estabelecem aí a nossa forma de convivência. Mas essa é a única verdade? Eu não acredito. E aí eu acho que aí vem a questão da importância do estudo. Né? O quanto você está aberto hoje para ler coisas novas, para ler sobre outras religiões, para ler sobre outras filosofias, para perceber o pensamento de alguns filósofos, para ver filmes que te façam pensar sobre realidades paralelas, porque isso é fato. Se você vai pegar um professor de física quântica e pedir para ele conversar um pouquinho com você sobre essa relatividade, você vai ficar assustado com o que ele vai te dizer. Porque, de alguma forma, ele vai conseguir te provar, se você tiver um pouquinho de paciência, ele vai conseguir te provar que toda a verdade é possível. Tá? E eu não vou me arriscar a tentar provar isso para vocês aqui, porque apesar de eu entender um pouquinho, mas eu não domino, mas a física quântica é uma coisa fantástica. E ela vai te mostrar que todo tipo de verdade, ela é possível. Né? Todo tipo de... a gente vive num universo de possibilidades. Nós escolhemos as possibilidades que nós temos hoje aqui. Isso é uma loucura, tá? Mas nós escolhemos essa possibilidade, que é essa civilização que nós construímos aqui na Terra. Mas essa é a única? Não. Basta você pegar um avião e descer no meio da floresta amazônica, numa tribo isolada, que você vai ver que ali existe um processo civilizatório, né, dentro do contexto deles, totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente, com outras verdades, com outras percepções da vida. Isso é mais incrível. Muitos deles conseguem ver coisas, nesse livro que eu falei para vocês, A Profecia Celestina, muitos conseguem ver coisas que nós não vemos. Né? Aliás, dizem, né, que os índios, quando os portugueses chegaram no Brasil, dizem, eu não sei exatamente como que essa informação foi obtida, dizem que os índios não conseguiam ver as caravelas, porque era algo que eles não conheciam, não existiam. Então, como não existia para eles, eles não viam. Você só vê aquilo que te disseram que existe. Muito provavelmente, do meu ponto de vista, tem espíritos aqui talvez, tem espíritos aí na casa de vocês que vocês não veem. E por que não veem? Porque desde criança disseram para vocês que eles não existem, porque eles não podem ser vistos, porque muitas crianças veem espíritos. E elas não são estimuladas a continuar vendo. Então elas vão desacreditando, elas param de ver porque aquilo não existe, entre aspas. Né? Foi isso que disseram para elas. Então, quando Jesus fala conhecereis a verdade vos libertará, ele fala muito nesse sentido, de você estar buscando conhecimento. E isso é fundamental. Isso é fundamental para a nossa riqueza, para a nossa sabedoria, para a nossa capacidade de fazer escolhas, né?
Porque o processo de educação, aliás, a palavra educar, ela vem do latim, né, que é educare. Na verdade, o processo de educação, ele deveria ser tirar de dentro de você toda a verdade que existe, né? Todo o potencial que você traz. Tá? É complexo isso? É, mas nós somos herdeiros do universo, tá bom? No único átomo que tem no nosso corpo está com certeza inserida toda a história do universo. Está tudo ali. É porque a gente não tem acesso a isso. Mas a palavra educare, educação, que vem do latim educare, o sentido básico dela é tirar de dentro de você toda a verdade, todo o potencial que você traz. Muitos educadores, né, se voltaram muito para essa área. Pestalozzi, por exemplo, se voltou muito para essa linha de pesquisa. Porque tem uma outra linha de educação que é muito mais condicionante, principalmente a linha americana, tá? Ela é muito mais condicionante, muito mais do que formar hábitos, desenvolver potencialidades, ela condiciona você para você ser uma peça harmoniosa dentro do sistema. Tem a sua função, né, conforme eu já disse, mas também estabelece limites. Então, muitos de nós deixamos de desenvolver as nossas potencialidades porque não fomos educados nesse sentido e nos tornamos apenas uma peça útil ao sistema. Né? E uma peça útil ao sistema, ela tem um ponto fraco. Porque como ela não aprendeu a pensar por si própria, como a linha de pensamento dela foi toda construída em cima de uma doutrinação, ela fica muito vulnerável a novas doutrinações. Então, se disserem para você isso é assim, 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 você acaba aceitando sem capacidade crítica, sem capacidade de reflexão. Por isso conhecereis a verdade vos libertará. Porque quanto mais amplitude de pensamento você tem, quanto mais amplitude de saberes você tem, quanto mais potencialidades você desenvolve, mais capaz você é de fazer uma leitura crítica daquilo que estão te propondo. E não aceitar aquilo de uma maneira absoluta, de uma maneira passiva. Né? Porque isso interessa principalmente aos poderosos, aqueles que exercem os processos de dominação e que muitas vezes constroem mesmo o próprio processo de educação. Então, a educação ela vai ter múltiplas funções aí. Dentro dessa função, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, dentro dessa função social, que é nos ensinar a nos comportarmos socialmente, a ocuparmos o nosso papel, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo que tem uma profunda injustiça social. Né? O Brasil, uma profunda injustiça. E o mundo também é marcado por uma profunda injustiça social. Essa injustiça social ela só acontece por falta de educação. Aí vocês vão perguntar, mas como? Por que a injustiça social acontece por falta de educação? Porque os pobres não são educados, eles não podem se desenvolver? Não. Não são os pobres que não são educados, não. São os ricos que não são educados. Essa é a questão. Como não são educados, João? Sim, eles são treinados para exercer o papel de poder que eles têm nesse sistema. Isso eles são e fazem isso com muita competência. Eles não são educados para perceber a complexidade do mecanismo que é a nossa sociedade. Então eles acham que se eles continuarem no poder oprimindo metade da população mundial na pobreza, eles vão levar vantagem com isso. E eles não percebem que não levam. Porque é justamente por conta dessa injustiça social que a gente vive num mundo cheio de guerras, cheio de violência, cheio de miséria, cheio de coisas ruins para serem vistas, porque é muito ruim você ver pessoas passando dificuldades extremas.
doenças. Por que tem tanto câncer hoje aí? Por quê? Porque a indústria farmacêutica ganha com isso, porque a indústria alimentícia ganha com isso, porque a indústria alimentícia vai usar produtos cancerígenos para poder vender alimentos com melhor qualidade. E isso é falta de educação dessa população poderosa, que não percebe que está dando um tiro no pé, porque não tem poder, tem instrução, estudou, foi treinada nas melhores escolas, mas não tem educação social. Não consegue entender o mecanismo complexo que está por trás de tudo isso. Não consegue entender que quando tiver grupos de pessoas injustiçadas dentro desse sistema, todos nós vamos estar ameaçados. Isso é uma regra, isso não tem jeito. Eu estou lendo livros agora aqui do Eduardo Moreira, até já citei, acho que aqui, falando uma visão muito crítica do capitalismo, e ele não é socialista, ele não defende socialista, ele até defende, ele até prefere o capitalismo, mas não nos moldes em que o capitalismo está se apresentando. E ele vai justamente mostrar isso, como que é uma grande ignorância dos poderosos eles manterem esse nível de injustiça social, porque eles pagam um preço altíssimo por isso. É o preço da própria felicidade. Eles estão pagando um preço por isso. E ficam achando que, se escondendo dentro dos seus condomínios, dentro dos seus carros à prova de balas, que eles vão estar seguros. Só que cada vez eles têm que aumentar mais a cerca, cada vez eles têm que botar mais radar, cada vez eles têm que blindar mais os carros, cada vez eles têm que pagar mais segurança, porque a pressão da pobreza não vai parar, não vai. Isso, gente, é falta de educação, é falta de uma educação social. Então, muitas das coisas que a gente faz na nossa vida, eu dei esse exemplo ainda da questão da injustiça social, mas muitas das coisas que a gente faz na nossa vida contra nós mesmos, muitas dessas coisas, muitas vezes nós fazemos por falta de educação, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, porque não temos hábito de nos informar, porque não temos hábito de ler o que os filósofos pensam, o que os historiadores dizem, né? O que os estudiosos sinalizam, o que as pesquisas averiguaram. Né? A gente acaba negando todo um trabalho de construção de saberes que podem nos enriquecer. Você vê, por exemplo, a educação tem várias facetas, várias. A educação financeira, por exemplo. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito legal, falando, eu esqueci agora a palavra que a pessoa usou, mas foi no sentido assim de que os ricos iludidos, os novos ricos iludidos, era uma coisa dessa. E ele mostrando, né, que hoje você consegue comprar um carro, consegue comprar uma televisão, consegue comprar uma geladeira, e você se torna escravo de um endividamento. E você acha que isso é importante, que você precisa disso, né, para ocupar o seu lugar social, e você vai trabalhar, às vezes, se for um apartamento, então talvez você vai trabalhar 30 anos da sua vida como escravo daquela compra. Será que isso foi bom? Não foi? Não sei. Acho que pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha, vai depender muito de cada caso. Mas esse vídeo chamava a atenção disso. Como que as pessoas elas se deixam levar por modismos, por informações, por demandas de status e não têm uma atitude lúcida, consciente, de fazer escolhas melhores para a sua própria vida. A educação emocional, por exemplo, é outra. A gente sabe, né, que a gente tem uma inteligência emocional, nós temos várias inteligências. A inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, inteligência espacial sinestésica, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, enfim, a inteligência artística, tem várias inteligências. Uma delas é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela como todas as inteligências,
mas a inteligência emocional, ela está passível de passar por um processo educacional. Então, como que você educa as suas emoções? Aliás, você já parou para pensar que você pode educar as suas emoções? Você já parou para pensar que emoções você sente? Aliás, hoje até estava escrevendo um textozinho para publicar sobre as emoções. Vou publicar aí nesse final de semana, eu acho, nas redes sociais. Sobre as emoções. Você já parou para pensar que emoções você sente? Porque esse é o primeiro passo. Se você não legitima as suas emoções, você não tem o que educar. Então você precisa saber que emoção que você sente, se você é uma pessoa que tem muita pena, muita compaixão, muita raiva, muita crítica, muita impaciência, muito amor, né? Quais são as emoções que predominam em você? Para você começar a pensar o que você pode fazer com essas emoções para que elas se tornem úteis a você, para que elas não se transformem num elemento que dificulte a sua relação com o mundo, a sua relação com o outro. Então a educação emocional ela é fundamental. Hoje eu li um textozinho também no Instagram, estava lá no story de um conhecido meu, muito legal. Ele falava assim, se você coloca um diamante numa caixa qualquer, essa caixa qualquer se transforma num porta-joias. Mas se você coloca uma maçã comida na mesma caixa, essa caixa se transforma numa lixeira. Então nós somos aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente. O que você está colocando na sua mente, né? Quanto de informação você está fornecendo para a sua mente para que ela faça melhores julgamentos? Porque a nossa mente é como um computador. Quanto mais informações o computador tem, melhor associações ele pode fazer. Assim é a nossa mente. Quanto mais informações a nossa mente tem, quanto mais conhecimento a nossa mente tem, melhores associações ela pode fazer e melhores percepções da vida ela pode ter. Então, o grande caminho para você fazer escolhas melhores para a sua vida, o grande caminho para você ser mais feliz, o grande caminho para você entender quem você é e aquilo que te convém para você ser feliz, é você ampliar a sua gama de conhecimento e de sabedorias. Conhecimentos sobre você mesmo, conhecimentos sobre o mundo lá fora. Vejam, por exemplo, a questão psicológica. A gente está num século, que é o século XXI, que é um século maravilhoso para as questões psicológicas. Nunca o ser humano teve tanto acesso a informações psicológicas. Se você ler o Instagram todo dia com calma, você vai ver um monte de informação psicológica. Porque o que tem de psicólogo, psicanalista, terapeuta, publicando informação ali, não está no gibi, é muita coisa. Só de fazer isso você já vai estar se informando. Mas, se você pegar um bom livro, qual é a diferença da informação de uma publicação no Instagram para um livro que você pega? Qual é a diferença? Tá? A informação do Instagram, ela tem uma utilidade, mas ela é uma informação objetiva. Ali vem uma verdade pronta. Isso é isso. Então, presta atenção nisso. A definição disso é isso. A causa disso é isso. Isso é uma informação rápida, objetiva, que tem a sua utilidade. Quando você pega um livro, você vai, junto com o autor, entender a construção que ele fez para chegar àquela verdade. Então isso tem aspectos muito diferentes. Primeiro, porque essa verdade vai ter uma solidez muito grande. Não é a outra pessoa que está te dizendo isso é isso, essa verdade é essa. Não. Você está construindo junto com o autor do livro o seu próprio pensamento para que aquela verdade seja sua também. Você pode chegar no final do livro e vai dizer, não me convenceu, não acredito nisso. Tudo bem, você pode. Mas se você acompanhar o raciocínio dele e chegar ao final concordando com ele, aquela verdade vai ter para você um status de uma pessoalidade.
vai ser algo que vai se tornar inerente a você mesmo, porque foi uma construção que você fez com o seu próprio pensamento. Além do que, ao construir essa verdade que vai ser proposta ali naquele livro, você está desenvolvendo as suas potencialidades psíquicas, as suas múltiplas inteligências, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de ler símbolos, de ler metáforas, e com isso aprender a ler melhor a vida. Olha então a riqueza, entendeu? Então, é legal ver as informações do Instagram? Com certeza, eu estou lá botando as minhas também. Mas é legal pegar um livro e estar lendo, né? Quantos livros você leu nos últimos tempos? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Não precisa responder para mim não, mas tem que responder para você mesmo. Porque com certeza é muito diferente você ler um livro do que você pegar uma informação de 10 ou 15 linhas num texto do Instagram. É muito diferente. Tá? Não desmerecendo a informação do Instagram, tá bom? Porque eu também faço as minhas lá. É uma informação objetiva. Então a gente está falando de tudo isso, por quê? Porque as crianças voltaram para a escola hoje, lembra? A gente começou a falar de tudo isso hoje porque as crianças voltaram para a escola. E aí eu comecei falando nisso, tudo bem. As crianças voltaram para a escola e cada um voltou de um jeito. Uns animados, uns gostando de estudar, outros chateados, outros se lamentando, outros resmungando. E aí eu perguntei, que criança foi você quando ia para a escola? Você era uma criança que ia animada para estudar? Você é uma criança que ia animada para encontrar seus amigos e aprender coisas novas? Ou você era uma criança que se lamentava, que resmungava, que achava ruim estar indo para a escola? Porque talvez você continue sendo do mesmo jeito essa mesma criança ainda hoje, né? E aí, se você, como que você vai cobrar de uma criança, de um filho, de um neto, de um sobrinho, que ele goste de estudar, se você muitas vezes não dá o exemplo? Se esse filho, se esse neto, se esse sobrinho nunca te vê com um livro na mão. Como? Não é? Então, pense nisso, tá bom? Ler ainda é uma coisa fantástica. Às vezes, eu me lembro que há um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa, não me lembro quem foi. Uma pessoa aí, talvez colega de trabalho, talvez em algum congresso que eu estava. E a gente falava sobre isso, né? Será que os livros vão deixar de ter sua função um dia? E a gente pensando, eu me lembro que ele falou que ele não acreditava que isso ia acontecer. E se acontecesse, não seria muito rápido. E eu também acho que não. Tudo bem que os livros de papel estão perdendo um pouco espaço, né, para os e-books, né, os livros digitalizados, que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu gosto do papel, eu gosto ali de virar a página, né, de rabiscar o livro, eu gosto muito. Né, me sinto ali, me sinto parte daquele livro quando eu pego uma caneta e risco, boto uma exclamação, boto uma interrogação, escrevo uma frase lá em cima. Acho que eu me sinto um pouco na sala de aula. Mas os e-books são legais também, os livros digitalizados são legais. São livros, de qualquer forma todos eles são livros. Livros em que o autor ele desenvolve ali uma linha de pensamento para chegar a uma conclusão. Então realmente eu acho que os livros pelo menos não vão perder o seu lugar tão cedo, não vão. E a gente precisa trabalhar para que isso realmente não aconteça, né? Para que eles não percam o seu lugar tão cedo e para que essa juventude aí valorize mais o livro, valorize mais o papel do livro, valorize mais a busca pelo conhecimento, pelos saberes, que não sejam doutrinados com tanta facilidade, né? Que não sejam limitados na sua capacidade de perceber a realidade com tanta facilidade. Tá bom? Então aí acho que era hoje essa nossa reflexão do dia, nosso puxão de orelha aos alunos aí não foram para a escola, porque acho que não deve ter nenhuma criança me ouvindo aqui, né? João Felipe estava aqui há pouco, não sei se ele ainda continua me ouvindo. Saiu? Mas seria bom que ele ouvisse. Mas para aquelas crianças que não gostaram de ir à escola, que estão me ouvindo hoje aí, que não são mais crianças, que a gente pense aí um pouco sobre isso, né? Porque sempre é tempo de mudar os nossos padrões, nossos hábitos, nossas rotinas.
e transformar a nossa vida para rotinas melhores. A gente perde muito tempo, eu digo muito isso para os meus pacientes, sabe? A gente perde muito tempo, às vezes, com coisas sem propósito, coisas pouco úteis, muito pouco úteis, né? Tudo bem que é legal você uma vez ou outra, você está ali se divertindo, vendo uma bobagem, claro, normal, tranquilo. Mas tem gente que passa muito tempo vendo só bobagem, né? E acaba não buscando conhecimento, não usando aquele tempo para a busca de um conhecimento mais sólido, mais robusto, né? Então essa aí é a reflexão que fica aí para nós todos hoje, tá bom? Minha gratidão aí a todos vocês que estiveram aqui presentes mais uma vez. Quem gostou, quem acha que essa reflexão foi importante e que possa ser útil para outras pessoas, compartilhe o vídeo vai ficar aqui no Instagram, tá bom? Eu vou salvar ele no Instagram. Ao longo da semana eu posto esse mesmo vídeo lá no YouTube também, lá no meu canal. Me sigam lá no meu canal do YouTube, João Carvalho Neto, psicanalista, me sigam lá, que os vídeos estão sempre lá, tá bom? Minha gratidão, uma boa semana para todos e até segunda-feira que vem. Um abraço.